O que são máquinas térmicas? Quais as aplicações para elas? Elas tiveram, em algum momento, ou ainda têm alguma importância na nossa sociedade? Essas e outras perguntas a gente responde hoje, na aula que começa agora. Fique conosco. Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física, e hoje nós vamos falar a respeito de máquinas térmicas. Gostaria de lembrar que esse conteúdo ele é abordado no segundo ano do ensino médio, então se você está no segundo ano do ensino médio, se você está fazendo uma revisão de Física Básica, você vai se preparar para o PISM, alguma coisa parecida com isso, essa aula de hoje ela é voltada exatamente para essa abordagem, tá certo? E gostaria de lembrar também que tudo que eu estiver falando aqui durante essa aula, todo o material está disponível para você no link que está na descrição desse vídeo. Então, caso você queira acompanhar, é só clicar aí e acessar todo o material que apresenta tudo isso que nós estamos comentando. Beleza? Muito bem, vamos lá então, vamos falar a respeito de máquinas térmicas. Bom, quando a gente começou a falar a respeito dos estudos dos gases e de termodinâmica, a gente já fez uma correlação entre calor e movimento através do experimento da máquina de Joule, né? Da experiência de Joule. Experiência na qual a gente viu que é possível converter movimento em calor, né? Movimento é trabalho, né? Trabalho mecânico em calor, daí que vem inclusive o equivalente mecânico do calor, né? A caloria e tudo mais. Só que desde a antiguidade também é sabido que você pode fazer o caminho inverso, você pode produzir calor, aliás, você pode aproveitar o calor para produzir uma certa quantidade de vapor, e esse vapor produzido pode gerar trabalho. Aqui nessa ilustração a gente tem a representação de uma máquina, de um protótipo feito, chamado máquina de Heron. Tá? Eu vou deixar algumas indicações aqui de vídeos na descrição, para que você acompanhe explicações mais detalhadas das máquinas e assista o seu funcionamento. É bem interessante, né? Há o aquecimento de uma quantidade de água que está nessa caldeira aqui, e a vaporização dessa água passa por essa estrutura e escapa por essas beiradas aqui, né, fazendo com que isso aqui entre em movimento. No primeiro momento, quando você olha isso aqui, você pode até achar o seguinte: esse movimento nem vai fazer grande diferença não. Mas assistam um vídeo que eu vou deixar aí, vou deixar um trechinho para vocês também, vocês vão ver que isso aqui pode surpreender a movimentação, né? Muito bem, mas o que nos interessa aqui? Interessa, primeiro de tudo, definir o que são máquinas térmicas, né? Então, para nós aqui, máquina térmica, e aí eu recomendo que você já comece fazendo as suas anotações no seu material de estudo. Máquina térmica é qualquer dispositivo que transforma calor, ou seja, que transforma energia térmica, em trabalho mecânico. Em última análise, o que é uma máquina térmica? É qualquer coisa que transforma energia térmica em movimento. Basicamente é isso, tá? Então aqui a gente tem a máquina de Heron como um dos primeiros protótipos já construídos, né, no século I, já depois de Cristo, então tem bastante tempo. E aqui a gente tem um segundo exemplo, talvez mais moderno, podemos dizer assim, de uma locomotiva, né? Uma locomotiva com um motor a vapor, né? Então, são dois bons exemplos aqui do que são máquinas térmicas. Mas vamos lá. As máquinas térmicas existentes até o século XVIII, elas não tinham um bom rendimento. Antes, vamos contextualizar um pouco a história aqui, né? Você poderia estar se perguntando, tá, mas e daí? Eu já se tem conhecimento, até o século XVIII existem protótipos de máquinas térmicas com baixo rendimento. E daí? Que diferença isso faz? Faz diferença pelo seguinte: estamos falando de um período onde qualquer tipo de trabalho mecânico, movimentação, era feito por pessoas, ou era feito por tração animal, ou era feito, por exemplo, por algum recurso natural, por força de algum recurso natural. Por exemplo, a queda d'água. Se você tem uma estrutura mecânica que está próxima a uma queda d'água, ela pode se utilizar do movimento natural de queda dessa água para poder gerar movimento. Tá? Se você tem uma região que tem incidência muito grande de ventos, então você pode instalar uma máquina, um maquinário rudimentar que se utiliza da movimentação dos ventos para poder girar uma determinada estrutura. Tá? Então, se você consegue construir uma máquina que converte calor, que é algo que você pode produzir de uma maneira relativamente fácil, que você consegue
transformar calor em movimento e de uma forma que você tenha um bom rendimento, você elimina dois problemas. Você não precisa mais do ser humano executando a tarefa manual, você pode colocar uma máquina para executar aquela determinada tarefa. E segundo, você desvincula ou você reduz a sua dependência de estar numa região onde tenha recursos naturais, tipo uma queda d'água, um curso de um rio, ou uma incidência muito grande de ventos. Então você elimina esses dois problemas e você pode instalar com isso essa máquina em qualquer outro lugar, tá certo? Essa é que é a ideia. A gente está falando mais ou menos desse contexto, tá certo? Então a busca por um dispositivo mecânico ou um dispositivo que convertesse calor em trabalho mecânico já era algo que era buscado bastante, né? E os protótipos existentes não tinham um rendimento muito bom, isso quer dizer que eles não realizavam trabalhos suficientemente bons para a demanda que existia, né? E foi então que após muitas tentativas e muitos estudiosos e técnicos e, enfim, pessoas colocando em prática seus protótipos, um nome muito importante surge na história, que é o James Watt, que ele foi capaz de criar a sua máquina, o seu protótipo de máquina térmica. Qual foi a grande vantagem das máquinas que da máquina de Watt, do projeto que ele propôs? Ele conseguiu melhorar muito os projetos existentes de tal forma que o rendimento dessas máquinas aumentou em torno de 75%. Ou seja, a máquina que o Watt propôs, o projeto que ele propôs, representou uma melhoria de 75%, um ganho de desempenho em torno de 75% em relação às máquinas que já existiam. Esse ganho foi tão significativo que permitiu, de fato, as máquinas térmicas serem instaladas em diversas situações, em diversos ambientes, em diversos contextos. Então, por exemplo, a máquina de Watt foi utilizada, uma máquina a vapor, foi utilizada para, por exemplo, bombear água de dentro de poços. A máquina de Watt foi utilizada, o protótipo de Watt foi utilizado para movimentar locomotivas ou ainda foi aplicada para poder fazer a movimentação de barcos com motores, utilizando a ideia da máquina de Watt. Então, esses são alguns exemplos de aplicações para a máquina de Watt e que, num segundo momento, essas máquinas foram aplicadas também, passaram a ser utilizadas em fábricas e indústrias. Ou seja, a máquina de Watt, o fato de você conseguir construir uma máquina que realiza uma tarefa mecânica repetidamente e não depende da força humana para isso, foi um dos grandes fatores que permitiu que acontecesse o que a gente conhece hoje como Revolução Industrial. Ou seja, você tira a força física humana da jogada e coloca a força mecânica para poder movimentar máquinas que conseguem produzir muito mais e muito mais rapidamente. Tá certo? Eu não vou entrar aqui nos detalhes do contexto histórico e tudo mais, não é o nosso objetivo. Para mim aqui é importante apenas fazer essa contextualização inicial, mas eu indico fortemente que vocês acessem os links e os vídeos que eu vou deixar indicado aqui nos comentários, porque tem muita informação interessante e eles são bem mais detalhados a respeito desse retrospecto histórico, até mesmo sobre o funcionamento, os detalhes de funcionamento da máquina proposta por Watt. Pois bem, mas eu falei a respeito do rendimento, que a máquina de Watt aumentou o rendimento das máquinas térmicas existentes. Mas o que é isso? Como que isso funciona? E como que a gente pode calcular a grandeza rendimento numa máquina térmica, né? Bom, primeira coisa, segunda informação importante que eu recomendo que você já faça anotação no seu material de estudo o que é rendimento? Rendimento é a razão, ou seja, é a divisão entre o trabalho realizado pela máquina, entre o trabalho mecânico realizado pela máquina e o calor absorvido da fonte quente. Tá? Essa é a definição de rendimento. É o quanto de trabalho que a sua máquina vai entregar dividido por quanto de calor que ela tirou da fonte quente. Tá? O que é essa ideia de fonte quente? Como é que funciona isso? Bom, aqui tem um esqueminha, tá? Essa figura que temos aqui no meio da nossa tela representa um esquema do que seria uma máquina térmica em essência, tá?
Então, uma máquina térmica, ela necessita de uma fonte quente, representado aqui por uma esfera colorida de algo tipo vermelho, tá? E dentro dessa fonte quente, eu coloquei aqui, ó, ao lado da fonte quente, eu coloquei um Q1 e dentro da fonte quente um T1. O que isso quer dizer? A minha fonte quente é a minha fonte de calor. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina térmica e ela converte calor em energia mecânica, então ela precisa tirar calor de algum lugar. Esse algum lugar eu estou chamando de fonte quente. Pode ser uma caldeira, pode ser uma fornalha, qualquer coisa parecida com isso, tá? Então, a minha fonte quente está a uma temperatura que eu estou chamando de T1, que é a temperatura de operação dessa fonte, temperatura da fornalha, por exemplo, e essa fonte quente ela é capaz de fornecer uma quantidade de energia térmica que eu estou chamando de Q1, tá? Alguns livros, alguns materiais chamam isso aqui de Q índice Q, de fonte quente, tá? A máquina em si, ela está no meio do processo, né? Ela está no meio do caminho. E o que essa máquina vai fazer? Parte do calor que ela absorveu da fonte quente, ela vai converter em trabalho, ela vai devolver em energia mecânica. Se for um motor, vai fazer uma peça girar, tá certo? Essa que é a lógica. Parte desse calor vai ser convertido em trabalho mecânico. E vamos lembrar lá da mecânica, né, do primeiro ano do ensino médio, energia potencial gravitacional, energia cinética, energia de rotação, tudo isso a gente tem como calcular. Então dá para a gente saber do total de calor, de energia térmica que foi retirado da fonte, qual foi a quantidade que foi convertida de fato em trabalho mecânico, tá? Muito bem, e a diferença entre esses dois, o que é? Parte da energia que não foi convertida em trabalho, a nossa máquina térmica sempre vai rejeitar um pedacinho, porque a gente está chamando de fonte fria. Aqui, representado no nosso diagrama, por uma esfera à esquerda, à direita, onde está escrito fonte fria, indicando o valor T2 e indicando uma quantidade de calor Q2, tá? Então, passando pelo nosso esquema novamente, a fonte quente, que opera a uma temperatura T1, capaz de fornecer uma quantidade de energia térmica Q1, fornece essa energia para a nossa máquina devolve em forma de trabalho mecânico uma certa quantidade de trabalho e joga fora mesmo para o ambiente, ou rejeita, que a gente fala, né? Rejeita para a fonte fria uma quantidade de calor chamada, que aqui está representado por Q2. A nossa fonte fria opera numa temperatura também, temperatura mais baixa do que a fonte quente, obviamente, tá? Num sistema real, o que poderia ser uma fonte fria? O ambiente, por exemplo, tá? Parte do calor que não foi utilizado pela máquina é devolvido para o ambiente, tá certo? Então, o ambiente pode ser considerado como uma fonte fria, tá? Só uma situação. Então, esse é o esquema da nossa máquina térmica. E o rendimento nessa história? Rendimento, eu vou representar aqui o rendimento por essa letra aqui, ó, como se fosse um N com uma perna maior do que a outra. Isso aqui representa uma letra grega que chama eta, tá? Mas algumas bibliografias escrevem rendimento como um R maiúsculo também, enfim. Aqui eu não estou muito preocupado com a letra não, tá? Vou usar essa aqui que é comum em muitas bibliografias. Então como é que eu calculo esse rendimento? Calculo esse rendimento fazendo a divisão, a razão entre o trabalho realizado, o trabalho entregue, que está aqui. Então eu vou pegar de todo o trabalho que foi entregue, cadê? Vou pegar todo o trabalho que foi realizado e vou dividir pela quantidade de calor que foi fornecido para essa máquina, tá? Então eu vou pegar o calor que foi resolvido, então eu vou pegar o trabalho que foi entregue e dividir pelo calor que foi retirado da fonte quente. Esse resultado aqui, como trabalho é energia e energia térmica também é energia, você vai ter, por exemplo, caloria dividido por caloria ou joule dividido por joule. Ou seja, essa divisão aqui vai me dar um valor que não tem dimensão. É um valor que é expresso em percentual, tá certo? Essa divisão aqui vai me dar sempre um valor que é expresso em percentual. Isso é uma coisa importante. Muito bem, mas eu quero ir adiante nessa conta. Eu quero destrinchar essa conta um pouquinho mais. Vamos olhar para o nosso esquema de máquina térmica aqui e tentar propor e observar o seguinte comportamento. Matematicamente, o que eu estou dizendo aqui com essa figura é o seguinte. Eu vou escrever aqui no cantinho, né?
o que eu estou querendo dizer com essa figura aqui é o seguinte. Eu tenho uma quantidade que é tirada da fonte quente, tá certo? Que vai alimentar minha máquina. A minha máquina vai realizar uma certa quantidade de trabalho que ela vai fazer, trabalho mecânico. Só que parte dessa energia ela vai jogar fora, rejeitar para a fonte fria. Então veja que eu posso escrever matematicamente. De todo o calor que é fornecido, para a minha máquina, uma parte ela devolve em forma de trabalho, está aqui, e a outra parte ela rejeita para a fonte fria. De modo que se eu somar o quanto de trabalho que ela realiza com a quantidade de energia que ela joga fora para a fonte fria, eu tenho o total de energia que ela tirou da minha fonte quente. Tá? Então veja, eu defino o meu rendimento, tá aqui, ó. Eu defino o meu rendimento como a divisão entre o trabalho que foi realizado e o calor tirado da fonte quente, mas eu ainda posso pensar desta forma aqui, ó. Eu posso dizer que o trabalho retirado da fonte quente pode ser escrito como o trabalho realizado somado com o que a fonte fria, somado com o que foi rejeitado para a fonte fria. Dessa expressão eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Eu vou isolar o trabalho nessa equação. Isolar o trabalho nessa equação quer dizer o seguinte, eu vou pegar a quantidade de calor que ele jogou fora e vou pular para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. Quantidade de calor retirado da fonte quente menos a quantidade de calor que ele rejeita para a fonte fria, essa diferença é aquilo que ele usa e me devolve em forma de trabalho. Então a diferença do que ele tira da fonte quente e aquilo que ele joga fora na fonte fria é o trabalho que ele realiza. Tá? Reescrevendo isso aqui, então, trabalho é a diferença entre fonte quente menos fonte fria. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte. Onde tem o trabalho na minha definição do rendimento, eu vou substituir por essa relação aqui. Olha o que vai acontecer. Então, daqui eu vou escrever o seguinte. O meu rendimento vai ser o trabalho, mas o trabalho é a diferença entre energia tirada da fonte quente e rejeitada para a fonte fria. Tudo isso divididos pela fonte quente. Certo? Muito bem. Eu tenho uma subtração no numerador de uma fração. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse denominador e botar para os dois membros do numerador. Reescrevendo essa expressão assim, ó. Calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte quente, menos calor jogado fora, dividido pelo calor absorvido da fonte quente. Vou colocar aqui, ó, essa cor para ficar mais fácil. Pronto, assim vai ficar melhor de ver, tá? Então, o que eu posso fazer aqui nessa parte da conta? Esse cara dividido por esse dá 1, e aqui eu não tenho como mexer. Ou seja, o meu rendimento, então, eu posso escrever como 1 menos calor da fonte fria, dividido tudo isso pelo calor da fonte quente. Então, essa expressão que eu encontrei aqui, ó, se relaciona diretamente com a expressão que a gente tinha definido aqui. Tá? Tá, mas e daí? O que é importante? O que você tem que anotar? Primeiro, o que você tem que anotar? Definição de rendimento. Já explicamos aqui. Razão entre trabalho realizado e calor absorvido da fonte quente. Está aqui. Matematicamente, está aqui. Trabalho realizado dividido pelo calor retirado da fonte quente. Só que essa expressão ela é equivalente a isso daqui. Ó. Você também pode expressar o rendimento em termos apenas da quantidade de energia que foi tirada da fonte quente e da quantidade de energia que foi jogada fora, rejeitada para a fonte fria. Tá? Então você vai anotar aqui, rendimento é trabalho sobre Q1, ou fonte quente, né? Ou ainda 1 menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. São equivalentes essas notações aqui, beleza? Daqui a pouquinho eu vou voltar nisso daqui e fazer uma discussão rápida
a respeito de um ponto importante aqui, beleza? Muito bem, vamos resolver um exemplo, então, usando essa ideia de cálculo de rendimento. Uma máquina térmica recebe 1000 calorias de uma fonte quente, então 1000 calorias, de uma fonte quente e perde 800 calorias para uma fonte fria. E isso acontece no intervalo de tempo de 2 segundos. Considere uma caloria igual a 4,2 joules, está aqui, né, a correspondência, né? Está aqui a correspondência, uma caloria igual a 4,2 joules. E determine, letra A, o trabalho realizado. Então, a primeira coisa que ele quer saber é o trabalho, quanto de trabalho que foi realizado. E a segunda coisa que ele quer saber é justamente o valor do rendimento. Então, vamos por pedaços, tá? Se a gente tem uma máquina térmica, vamos colocar aqui, né, letra A gente sabe que a máquina térmica ela vai retirar calor de uma fonte quente, parte desse calor ela vai transformar em trabalho mecânico e parte desse calor ela vai rejeitar para a fonte fria, certo? Então, se eu quero saber o trabalho que ela vai realizar, basta a gente pegar e fazer a diferença entre o calor que ela tira da fonte quente menos o calor que ela rejeita para a fonte fria. É assim que a gente determina o valor do trabalho, tá certo? Letra A está pedindo para a gente calcular o trabalho em joules, então vamos lá, vamos aos valores que ele forneceu aqui, né? Primeira coisa que ele forneceu aqui, a máquina recebe 1000 calorias de uma fonte quente, então o calor retirado da fonte quente é 1000 calorias, e aqui tem duas formas de fazer, tá? Ou a gente transforma as calorias para joules antes ou depois de fazer o cálculo. Acho que vai ser mais interessante fazer essa conversão depois de fazer a diferença, tá? Então, o calor retirado da fonte quente é 1000 calorias, o calor rejeitado para a fonte fria é 800 calorias, então tá aqui. Então, se eu quero a diferença entre eles para calcular o trabalho, vamos lá. O trabalho vai ser 1000 menos 800. Trabalho igual a 200 calorias, mas ele não quer em calorias, ele quer em joules. Eu sei que uma caloria corresponde a 4,2 joules. Então, 200 calorias correspondem a X. Pode usar a letra que você quiser. Multiplicando cruzado, né? Nosso X vai ser 4,2 vezes 200. Então, isso aqui vai dar 840 joules. Está respondido, então, a letra A. E a letra B, que dá para a gente fazer aqui, né? Letra B, qual que é o rendimento dessa máquina? Bom, como é que a gente calcula o rendimento? A gente pode calcular pela definição, que é o que eu vou fazer aqui, trabalho dividido pelo calor retirado da fonte quente. Trabalho, a gente tem aqui, ó. A gente tem tanto em calorias quanto em joules. Eu vou fazer em calorias só por questão de simplicidade, tá? Mas se você quiser fazer em joules, vai dar exatamente a mesma coisa. A única coisa que você tem que lembrar de fazer é converter o calor retirado da fonte quente em joules também, tá? Para ficar tudo numa unidade só, tá? Se você fizer com unidades trocadas, vai dar tudo errado, tá? Então, o trabalho retirado dividido pelo calor, o trabalho realizado dividido pelo calor retirado da fonte quente vai ficar, trabalho é 200 calorias, dividido pelo calor que ele tira da fonte quente, que é 1000 calorias. As calorias desaparecem, né? Esse zero corta com esse zero corta com esse. Dá 2 dividido por 10. Então, N dá 2 dividido por 10. Isso aqui dá exatamente 0,2, que é a mesma coisa que 20%, tá certo? 20%, ou seja, essa máquina rende 20%. O que significa essa informação? O que quer dizer esse resultado? Quer dizer que 20% de tudo que a máquina tirou da fonte quente é o que ela vai devolver, ela vai entregar de trabalho para você, tá? Então, das 1000 calorias que você fornece para a máquina, você não consegue 1000 calorias em trabalho, você só consegue 200 calorias em trabalho. Essa aqui é a lógica. Eu espero que até esse momento esteja ficando claro na tua cabeça que
você tem que fornecer uma certa quantidade para essa máquina, mas ela nunca vai pegar tudo que você está fornecendo para ela e vai te devolver em forma de trabalho. Uma parte grande, expressiva, vai ser perdida para o ambiente, vai ser jogada para a fonte fria, tá? Fica com essa ideia na tua cabeça. Então, um rendimento de 20% quer dizer que 20% de tudo que você forneceu para ela é o que ela está usando de fato. Então 80% ela está jogando fora, entre aspas. Ela está rejeitando para o ambiente, ela não está devolvendo em forma de trabalho. Olha como que essa relação pesa, olha como que essa quantidade é uma quantidade importante de ser feita, tá? Um cálculo, uma estimativa interessante da gente fazer, beleza? Gostaria de retomar rapidamente aqui a análise que a gente fez a respeito do cálculo do rendimento. Então, só recapitulando, nós já vimos pela definição que o rendimento é a divisão entre o trabalho que a máquina entrega dividido pela quantidade de calor que ela tira da fonte quente. Eu já abri essa continha para vocês, né? O trabalho é a diferença entre o calor que ela retira e o calor que ela joga fora. Então a gente coloca esse termo aqui separadinho, cancela o calor 1, e o rendimento pode ser escrito como 1 menos razão entre as quantidades de calor. Aqui tem algumas coisas interessantes a serem faladas. Primeiro, para calcular o rendimento de uma máquina, você não precisa necessariamente conhecer a quantidade de trabalho que ela realiza. Se você conhecer a quantidade de calor que ela tira da fonte quente e a quantidade de calor que ela joga fora para a fonte fria, você já é suficiente para você fazer o cálculo do rendimento. Está escrito nessa expressãozinha aqui, né? Segunda coisa, essa expressão, para o cálculo do rendimento, olha lá, a gente já sabe que o rendimento vai ser algo percentual, né? E olha só o que acontece. O cálculo do rendimento é 1 menos uma divisão. Então, primeira coisa, para determinar o valor do rendimento, o cálculo vai ser 1 menos uma divisão entre dois valores. Esses dois valores são valores de energia que a máquina está absorvendo da fonte quente, jogando fora e rejeitando para a fonte fria. Agora pensa comigo, tem como uma máquina tirar uma certa quantidade de energia da fonte quente e jogar fora mais do que ela absorveu? Tem como ela rejeitar para a fonte fria mais energia do que ela tirou da fonte quente? Tem como ela transferir do lado esquerdo do nosso desenho para o lado direito? Tem como ela jogar fora aqui no lado direito mais do que ela puxou do lado de cá? Não tem, né? Isso é impossível, não faz o menor sentido. De onde vai surgir energia do lado de cá para brotar do lado de cá? O máximo, no melhor dos cenários, o que poderia acontecer, ela pegar todo o calor da fonte quente e jogar fora para a fonte fria, sem realizar trabalho. Aí ela não é uma máquina térmica, né? Porque ela não faz o que ela deveria fazer, né? A máquina ideal pegaria todo o calor e transformaria todo em trabalho, fazendo com que a fonte fria não recebesse absolutamente nada. Ou seja, fazendo com que esse Q2 fosse zero. Se esse Q2 fosse zero, seria 0 dividido por Q1, todo esse trecho aqui ia ser zero, e o rendimento da nossa máquina ideal, né, da nossa máquina perfeita, seria 1 menos 0, que seria igual a 1. Vamos lembrar? 1 é a mesma coisa que 100%. Tá? Mas isso acontece no mundo real? Não, não acontece no mundo real. Por que isso não acontece no mundo real? Porque toda máquina térmica, qualquer máquina térmica, sempre vai pegar um pedacinho do calor que ela absorveu e vai jogar fora para a fonte fria. Então esse numerador aqui, ó, então esse numerador Q2 aqui, ó, nunca vai ser zero. Ele pode ser muito pequeno, mas zero ele não vai ser. O que isso quer dizer em última análise? Quer dizer que em última análise, no mundo real, nenhuma máquina térmica vai ter rendimento 100%. Então isso aqui nunca você vai fazer um cálculo como esse e achar o valor 100%. Você pode achar um valor muito alto, mas exatamente igual a 100% não é possível de você encontrar na natureza, beleza? Não faz o menor sentido você encontrar uma máquina de rendimento 100%. Então, ó, primeira informação importante que eu quero que você destaque aí no seu material de estudo. Toda máquina térmica, qualquer máquina térmica, toda máquina térmica, joga fora parte do calor absorvido. Sempre, ela sempre vai jogar fora, ela sempre vai rejeitar para a fonte fria parte do calor que ela absorveu.
tá? E isso nos leva à nossa segunda observação importante que você deve fazer. Q2 nunca será zero. Essa quantidade de energia Q2 que ela está jogando para a fonte fria nunca vai ser zero. Se fosse zero, teríamos uma máquina ideal, que pega todo o calor e converte completamente em trabalho. Como sempre ela vai jogar uma parte fora, esse cara aqui nunca vai ser zero. Se esse cara nunca vai ser zero, o rendimento nunca vai ser 100%. Beleza até aí? Tranquilo? E aí é com essa observação que a gente vem para o que a gente chama de segunda lei da termodinâmica, tá certo? Já falamos da primeira lei da termodinâmica, temos aulas dedicadas só a estudar a primeira lei da termodinâmica, e agora a gente vem para a segunda lei da termodinâmica, que em um de seus enunciados diz o seguinte: é impossível ter uma máquina térmica que, operando em ciclos, transforme todo o calor fornecido em trabalho. É impossível você ter uma máquina que, operando em ciclos, transforme toda a energia que você der para ela em trabalho. Você nunca vai conseguir. O que ele está querendo dizer, em outras palavras, é não, e aí você pode anotar, não existe máquina térmica com rendimento 100%. Não existe máquina térmica com rendimento 100%. Não existe, tá? Segundo a lei da termodinâmica, garante isso pra gente. Você nunca vai conseguir. Por quê? Porque por melhor que você consiga fazer o processo, em outras palavras, por melhor construída que seja a sua máquina, sempre parte da energia que você forneceu para aquela máquina, ela vai rejeitar para o ambiente em forma de calor rejeitado à fonte fria. Beleza? Essa aqui é a ideia. Muito bem, caros colegas, então a gente encerra por hoje a nossa aula e eu gostaria de propor aqui uma atividade, um exercício final. Aproveita que você chegou aqui até o final, já faz agora nesse exato momento, pega aí no seu material de anotação, no seu caderno de estudos e escreva, sintetize em apenas uma frase qual o conceito, ou qual a ideia, aquela ideia que mais fez sentido para você, aquela que mais te chamou a atenção. Sintetize e explica essa ideia em uma frase no seu caderno agora. Se você quiser, fique à vontade para compartilhar essa frase conosco aqui nos comentários. Tá? É sempre bom, é sempre produtivo que a gente troque ideias e enriqueça o nosso processo de estudos. Mas se não quiser fazer nos comentários, faça no seu caderno, com certeza. Isso vai te ajudar a fixar a ideia, isso vai te ajudar na compreensão do conteúdo. Beleza? Então é isso, eu espero ter ajudado. Um forte abraço e cuide-se bem.